Quando eu estava buscando sobre o assunto, sobre sistemas white label e sistemas multi-tenant, eu não encontrava conteúdo tão relevante. E quando eu encontrava, ele não era tão a fundo explicando o que precisava fazer exatamente, como é que funcionaria, e ainda estava em outra língua, por exemplo, no inglês. Mas quando a gente tem um conteúdo em inglês, por mais que a gente saiba, por mais que eu estava lendo aquele conteúdo em inglês, tem uma barreira de tradução, que algumas coisas se perdem e podem ficar mais difíceis de digerir porque já é um assunto complexo. Então, quando se trata de um assunto complexo que você está aprendendo e ainda tem que lidar com outro idioma, acaba gerando um atrito na aprendizagem. Então eu estou trazendo esse conteúdo. Ele está aqui no estilo mais freestyle. Eu estou pensando, tô fazendo e pensando e juntando tudo e jogando aqui no computador, basicamente. Mas eu queria trazer, que é o primeiro vídeo aqui, porque é algo que eu tenho bastante experiência e eu vi que eu precisava compartilhar porque ficava apenas em conversas de corredor ali com o pessoal, ou eu abria uma call aí tinha que explicar para alguém. Então eu decidi juntar tudo aqui e publicar. Então bora lá, eu vou passar aqui pro Safari. Vamos explicar o que é cada um. Primeiro, White Label. White Label, a gente está falando de uma arquitetura voltada ao produto. E quando a gente está falando sobre o multi-tenant, a gente está falando de uma arquitetura voltada à infraestrutura. E por quê? Porque quando a gente está falando do White Label, ele é um produto. A gente vai produtizar o software e ele vai ser customizável. Então, ele é um software que ele é customizável e ele vai aparecer para o cliente, vai ter a identidade visual do cliente. E essa identidade visual vai ser, por exemplo, a logo, o nome da empresa que aparece, alguns termos, por exemplo, se você quiser ajustar a equipe para squad e o seu software permitir isso, você pode alterar esses termos. A gente vai ter a alteração também da paleta de cores. A gente pode ter até banners exclusivos daquela empresa dentro do software, se fizer sentido. Tudo depende do que você está construindo. E tudo isso pode ser construído de forma que cada máquina que eu subo, eu coloco o software para rodar. Então eu vou ter na infraestrutura, eu posso ter uma máquina por cliente. Por quê? Porque o que importa é o software. O software em si é o white label. E quando a gente está falando sobre o multi-tenant, a gente está falando mais sobre a infraestrutura e falando sobre os dados também. A gente vai estar falando sobre o isolamento de dados. Por quê? Porque eu tenho um sistema que, por mais que ele não seja customizável para o cliente, não seja um sistema que o cliente possa personalizar, ele é um sistema que ele vai ser compartilhado entre vários clientes. Por exemplo, o Google Drive. O Google Drive a gente não consegue compartilhar. Aliás, compartilhar não, a gente não consegue customizar o visual do Google Drive. Mas ele é isolado em questão de dados, porque se eu tenho uma organização, todos os dados da organização, nenhuma empresa vai ver é, os dados da outra. Ou eu sou um usuário. Não, eu acho que o exemplo do usuário não cabe tão bem, porque são dados do usuário, mas é melhor utilizar a parte de organização, talvez o Gira. O Gira, por exemplo, a empresa que tem o Gira dela não vai ver os detalhes que estão no Gira de outra empresa. Então, todos os usuários lá dentro estão dentro do ecossistema da empresa, utilizam o Gira e estão dentro do ecossistema da empresa, mas não enxerga o de outras empresas. E o sistema é o mesmo, a infraestrutura é a mesma. Então, o Gira, por exemplo, ele vai ter uma máquina, uma instância, não obviamente uma instância, né? Porque eles precisam escalar, e tem a escalando horizontalmente e aí vai. Mas é como se eles tivessem uma instância do software, vamos dizer, uma máquina só, que vai entregar para todos os clientes. Então vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho uma máquina e essa máquina ela vai ter para vários clientes. Então ela vai estar conectada nessa estrutura multi-tenant, ela vai ter vários clientes. Já na estrutura white label, a gente já tem outra pegada. A gente vai ter apenas uma máquina por cliente. Então, aqui, enquanto no multi-tenant eu tenho
uma máquina que roda a aplicação, o software, um processo só rodando e mandando para vários clientes que estão acessando aquilo, no caso do white label, eu posso ter uma máquina por cliente. Porque isso daqui, vamos dizer assim, seria o padrão. Seria o padrão do white label, porque eu vou customizar o software e a gente vai precisar fazer algumas modificações. E essas modificações vai alterar a estrutura dele, que não pode impactar os outros clientes. Então, na arquitetura white label, geralmente o pessoal vai seguir essa parte aqui. E aí, como eu trabalhava em sistemas que unem os dois, então vamos pensar aqui. Eu sei que é o mesmo software que roda para os clientes e só muda a parte visual. E por outro lado, eu sei que existe essa arquitetura multitenant. Então, essa arquitetura multitenant que permite eu compartilhar a infraestrutura, compartilhar os recursos e ainda ter o isolamento de dados, que é o que eu preciso aqui também no white label, a gente pode unir os dois. E aí entra a mágica quando a gente faz essa união. O que a gente precisa pensar quando une os dois? A gente precisa fazer um mapeamento de o que é único por cliente e o que é compartilhado. É aqui que foi a chave quando eu fui desenvolver esses tipos de sistemas. Por quê? Porque quando eu faço white label, eu tenho que mudar a identidade visual, mas eu tenho algumas outras coisas. Eu posso ter dados sensíveis que eu não posso colocar em um banco junto com outras informações, dependendo da arquitetura ali de dados. Eu preciso que fique só do cliente, porque se ele pedir exit da plataforma e ele querer os dados dele, eu não posso simplesmente pegar e modificar o que está em produção que vai impactar os outros tenants. Claro, precisa de uma estratégia, precisa pensar em todos os cenários, mas fica mais fácil quando você deixa tudo separado, cada coisa em seu devido lugar. Então, indo um pouco mais a fundo nas duas arquiteturas, antes de eu explorar essa parte de multi-tenant com white label, na parte do white label, o que eu preciso customizar, além dessas partes? Aí entrando um pouquinho mais deep, que foi o que eu tive que descobrir na prática. Primeiro, paleta de cores. A gente precisa ter uma conversa muito. Uma conversa não, várias conversas com o pessoal de design. Por quê? Porque quando a gente estiver fazendo a construção, a gente precisa entender com o negócio e com o design o que será modificado na paleta de cores. Como assim? A gente tem a cor principal, a gente tem a cor secundária, a gente tem as cores neutras e aí vai. Nesse ponto da paleta de cores, o design system tem que estar de acordo para realizar essa modificação. Como assim? Pode ter sistemas, empresas que ela vai ter apenas uma cor principal. Pode ter empresas que vai ter duas cores e pode ter empresa que vai ter três cores. Então, até onde o meu sistema white label vai ser customizável? Até onde eu quero que ele vá? Eu vou modificar as cores, só a principal, ou eu quero realizar mais modificação? Porque quanto mais modificação a gente faz para o cliente, mais parecido com a cara dele, com a identidade visual, mais ele vai se sentir satisfeito com o software por causa dessa parte de usabilidade, por ter a cara dele, por ser uma entrega. A gente já tem uma entrega de valor que a gente está entregando o software pronto com tudo que ele precisa, mas ainda com a cara dele, aí tipo vai para outro patamar. Então, precisa pensar nesses pequenos detalhes. E além disso, tipografia. Eu não coloquei aqui, mas tipografia é outro ponto. O cliente ele já tem uma tipografia, qual é a nossa hierarquia de tamanhos? A gente fixa a hierarquia de tamanhos porque a gente sabe o que é necessário para o sistema. Por exemplo, eu digo que vai ser 18px ali no root e o resto vai ser REM, na parte do CSS. E mais a questão de qual fonte será utilizada para o cliente. Ele tem uma fonte específica que ele usa no sistema dele, ou ele não tem. Ou a gente vai deixar fixado e vai usar a fonte que a gente quiser, que vai ser para todos os clientes. Lembrando, cada decisão de customização aumenta a complexidade no final. Então, são detalhes que não passa quando a gente está pensando muito no back-end, muito na infraestrutura, mas está estritamente ligado ao negócio, está estritamente ligado à produtização daquele sistema. Então tem que trazer para ser relevante.
Porque às vezes o pessoal de negócio vai ter uma visão que já vai ser entregue e tudo é fácil de modificar. Mas se você não pega esses detalhes desde o começo e começa a rodar uma aplicação ali front-end, mobile, sem ter essa visão, para você implementar o custo vai ser muito maior do que você começar já com um sistemazinho ali que faz essa alteração. Então é importante levantar isso quando tiver com reuniões de negócio, reuniões de produto, reunião com o pessoal de design e aí vai. Logo, não só logo, mas imagens no geral. A gente precisa configurar slots. Então, essa parte de imagem eu diria que é um slot. Por exemplo, você faz uma tabela com um slug, por exemplo, logo. Então, é aquela imagem, um slug não, você fazer um tipo. Esse tipo é logo. Esse tipo é banner. Esse tipo é não sei o que. São imagens que você coloca na aplicação e é possível alterar. Mesmo que seja, por exemplo, o background de um card. Você vai colocar tudo isso ali e organizar e pedir em vários aspectos. Por exemplo, a gente pode colocar é, imagens verticais, a gente pode colocar imagens quadradas, a gente pode colocar retangular também. Tudo isso precisa ser salvo no banco de dados e ter um identificador fixo, uma chave. Porque quando a gente for puxar do front-end, a gente vai puxar direto dessa chave. A gente não vai ficar. É possível a gente modificar em tempo de execução? Totalmente possível, essa é a intenção. Mas a gente vai ter uma chave fixa no sistema que vai estar chumbado no código, que vai ter o slug lá, vai ter o identificador. Por exemplo, se eu fosse colocar aqui uma tabela, vou puxar para cá. E uma tabelinha. Beleza. Se eu vou ter uma tabela, por exemplo, eu vou trabalhar com identificador fixo. Vou colocar o slug mesmo e vou colocar aqui um type da imagem, o aspecto. Eu esqueci como colocar lá, mas eu vou colocar assim. Não lembro se é assim. Em dúvida, eu acho que é a pressão de estar gravando algo. E o URL. Então o slug é o que vai ficar fixo no código e ele tem que subir como seed na migration do banco. Independente se você usa banco relacional, se você vai usar um banco NoSQL, eu geralmente utilizo banco NoSQL para todas essas configurações aqui do front-end. Na verdade, eu chego a nem usar banco de dados às vezes. Às vezes eu uso um JSON, por exemplo, a gente coloca o JSON no storage e esse JSON ele vai ser distribuído na CDN. Então eu não tenho a complexidade de buscar no banco de dados, porque não é algo que vai ser modificado o tempo inteiro. Uma vez que a pessoa modificou o sistema white label, esse sistema vai ficar do mesmo jeito. Não é, a paleta de cores não vai mudar sempre, a logo não vai mudar sempre, o nome da empresa não vai mudar. Então dá para deixar em um arquivo estático. Dá para você colocar em um arquivo estático e distribuir. Aí em código você faz o download do arquivo, realiza as modificações e faz o upload novamente para onde quer que você coloque, para o storage, invalida a CDN e pronto. Você já fez a modificação, não precisa gastar com banco de dados para esse tipo de operação. Aí é uma escolha arquitetural também, uma escolha de design, é mais de design, eu diria. Então um slug, por exemplo, eu vou ter o slug fixo no código, eu vou colocar assim, essa é a logo horizontal. E aí eu coloco aqui que é do tipo logo, vou colocar lá que ela é 16 por 9 e vou deixar o URL de onde ela tá. E aí eu vou ter outro slug, vertical. E aí eu coloco o mesmo tipo. Pode colocar até descrição, porque essa descrição é mais para o time de desenvolvimento e para poder filtrar, visualizar, esse tipo de coisa. E isso vai ficar fixo. Fora essa parte de ficar fixo, a gente precisa ter valores padrões. Porque sempre que a gente subir um novo white label, a gente precisa que ele já esteja pronto para rodar para o cliente. E às vezes o cliente, aí é aspecto do negócio. Às vezes o cliente ele não vai ter a logo já para mandar, ou tipo assim, o cliente realizou o pagamento, pá, pagou, ou já solicitou o white label. Assim que ele fez essa solicitação, a gente tem os insumos que vêm dele. Então, talvez por processo ou qualquer outra informação, qualquer outra coisa de negócio, não vai vir para o time de desenvolvimento. Ou não vai vir para quem está fazendo a implementação do sistema.
Então é importante a gente ter valores default para quando subir, ele já está pronto. Subiu, já era, está pronto para usar, só modifica. Então, importante ter esses valores default, porque o processo, depender dos processos assim de negócio, tem que estar bem amarrado para não travar. Porque se o white label não sobe, porque está faltando alguma coisa, vai e a culpa vai para o time de desenvolvimento, vai para o time técnico, time de infraestrutura. Às vezes a pendência não é de infraestrutura, a pendência não é do time técnico. Então, a gente precisa tirar todas essas coisas da mão do desenvolvedor e jogar para a parte comercial, para a parte de negócio. Não por, eu estou empurrando as coisas, não quero que essa bomba fique comigo. Não é sobre isso, é sobre a gente ter agilidade na entrega e evitar ruídos e atritos entre as equipes. Porque sistema white label, ele está muito relacionado a um contato forte com o time comercial. Então, beleza. Entrei aqui nessa parte, é onde a gente vai salvar tudo que fosse do front, a gente vai fazer esse tipo de arquitetura. A gente vai colocar em um arquivo estático, distribuir com a CDN e já era. Então, tem essa parte de logo de imagens, slots, que a gente pode colocar. Se, por exemplo, eu tenho banners dinâmicos que o usuário vai adicionar através de um painel administrativo, aí não faz sentido, você vai ter que ter um banco de dados. Mas para coisas fixas no front-end que não vão mudar com frequência, faz bastante sentido utilizar arquivos estáticos. A mesma coisa aqui para alguns textos, como o nome da empresa, os termos que a gente vai utilizar, tipografia. Tipografia eu já coloco no tempo de build. Eu nem coloco em arquivo estático. Então, aqui no white label, eu acho bem melhor colocar em tempo de build. Mas dá para colocar também na parte de, por exemplo, você referenciar a fonte por fora, por um script e fazer a troca no seu front-end normal. Mas aqui eu não vi tanto impacto, etc. E afins. A mesma coisa para cores. Como a gente tem um arquivo para logos, a gente também tem um arquivo para cores. E aí, também pode ser interessante isso daqui estar em tempo de build. Por quê? Porque, na verdade, eu nem colocaria como um JSON configurado. Eu colocaria direto no CSS. Aí aqui entra outra parte da arquitetura. Vamos lá. Quando a gente estiver falando aqui, acho que eu vou até puxar para cá, colocar assim mais código. Quando eu estou falando da paleta de cores, vamos supor que seu front-end está usando Tailwind. Então, como ele usa Tailwind, não é legal você ficar colocando a variável customizada lá, tipo color, traço, colchetes, aí a hashtag da hexadecimal ou o que for. Eu não acho interessante isso no código, pode ficar bagunçado também. Então, uma solução é usar algo nativo, algo simples, é simplificar. Então, no CSS, a gente utiliza as variáveis. Então, qual que é o ponto? A gente cria uma estrutura de folhas de estilo ali, que a gente vai ter a base. Depois da base, a gente tem uma de componentes. E por último, a gente tem a do tema. Isso na parte da estrutura tanto de UX, UI UX, quanto também na parte da estrutura de desenvolvimento. Por quê? A base, ela remete a tudo aquilo que a gente tem na folha que é comum e pode ser customizável, é um sistema de layer. Componentes, é as configurações dos componentes em si que a gente tem no front-end. Por exemplo, na parte de identidade visual, se eu quiser um cliente ele quer os botões mais arredondados, porque é o estilo, é a identidade visual deles, o componente ele pode guardar uma variável que vai ter o border radius. Então a gente coloca aqui nessa parte de componentes, a gente faz a configuração, faz o mapeamento de quais variáveis a gente precisa alterar no nosso CSS e coloca nessa parte de base e componentes. E o tema, aí entra essa parte do white label. O tema é uma folha que vai ter todas as variáveis específicas daquela identidade visual. Então, aqui nesse processo de tema, eu usava bastante no tempo de build. Na hora que a gente ia fazer o build, a gente escolhia qual folha iria dentro do arquivo final. Então, essa era uma prática que eu fazia.
Quando eu fui para os sistemas multi-tenant, eu já adotei outro tipo de prática, que é eu tenho um banco de dados, digamos assim. Eu tenho um banco de dados. Eu tenho um banco de dados que eu faço alteração nesse banco, e quando essa alteração é comitada dentro do banco de dados, eu tenho uma função que vai fazer o build daquele CSS para fazer a troca na CDN. Então, eu importo o CSS normalmente no, na aplicação, só que é aquilo, ela fica refém da validação do cache. Porque o URL da estrutura do CSS ela é fixa. Eu faço coloco no storage. Eu vou ter que desenhar aqui. Eu tô me perdendo. Mas vou colocar aqui essa parte do CSS. Aí. Aqui na parte do CSS. Como é que algo interessante? Eu vou colocar lá link, não sei o que, URL fixo. Esse daqui vai ser o URL fixo, tipo meu CSS, meu.css. Vai estar lá no front-end. Então, quando eu vou lá para a parte do white label não, do multi-tenant, eu deixo fixo, porque é fácil de alterar, não vai no build. Só que o problema de deixar fixo é que se eu tiver alguma alteração, é difícil lidar com cache. Vai ter cliente que vai estar vendo um estado antigo. Mas é aquilo, é um trade-off de fazer esse tipo de coisa. Lá no multitenant funciona bem. E aí, nesse arquivo que eu tenho, que ele vai estar hospedado em algum lugar, eu vou ter o seguinte fluxo. Eu altero pelo painel administrativo. Depois que eu altero por esse painel, eu realizo o commit para dizer que foi tudo ok. Aí a gente vai ter uma pipeline que vai pegar o arquivo, vai fazer as transformações dele e vai subir no storage e depois vai invalidar a CDN. Ele vai invalidar o cache. Então, altero no administrativo, faço o commit e aí essa pipeline transforma em arquivo. Porque aqui no painel ele está como banco de dados. Mas quando ele vai para o front, ele tem que ser um arquivo. Porque eu vou deixar sendo servido dessa forma aqui. Se tiver dúvida em relação a essa parte, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, vou falar. Vou sempre estar atento aqui, porque essa explicação que eu estou fazendo realmente aqui é aqui na hora. Não tem nada anotado. Porque se for anotar, eu acabo ficando preso no perfeccionismo de querer montar uma apresentação super bonita, slides, não sei o que, mas acaba não rolando. Então eu estou fazendo dessa forma porque eu sei que dessa forma aqui o vídeo sai. Então, bora lá. Voltando para essa parte aqui de tema, é isso que é interessante, é você ter as variáveis do CSS nessa parte de paleta de cores já salvo aqui. Então, separa em base, componentes e tema. Essa é a estrutura mais básica que tem. Pode colocar outras camadas se fizer sentido, o que for. Isso daqui é o mais básico. Aí eu tenho outro ponto também aqui do código que é funcionalidades. O que é comum nessa parte de funcionalidades do white label? É comum que o white label eu tenha usuários que vai ter acesso a certas funcionalidades e se me pagar mais, vai ter acesso a outras funcionalidades. Então isso é comum de ter em sistema white label. O ponto é, eu não posso criar uma funcionalidade específica que vai funcionar só para um cliente. São funcionalidades que envolvem também decisão de negócio que pode ser utilizada por qualquer um. E aí a gente vai ter que fazer a liberação dessas funcionalidades. Para isso acontecer de acordo, é um sistema bem simples de autorização. A gente coloca um feature flag. A gente vai ter aqui um sistema de feature flag. Quando a gente estiver colocando nessa parte do white label para liberar ou não liberar para o cliente. E algo bem importante que eu estou mencionando aqui, mas eu não entrei muito a fundo, você precisa de um painel administrativo. Isso daqui não tem como você ter um sistema white label se você não tem um painel administrativo. Eu já tentei da empresa, já trabalhei assim que a empresa queria empurrar que a gente fizesse o white label e entregasse o produto, porque aquilo é o que vai rentabilizar. Só que se você não tem um painel administrativo para gerenciar os white labels no geral,
a parte de suporte, operação e sustentação vai ficar inviável. Vai começar a ter muito gargalo e vai começar, foca no código do white label, mas tá tendo problema. Roda um script lá no banco de não sei para quem. Modifica não sei o que. Vai começar a vir para a sustentação uma carga operacional que pode ser mitigada ao construir um painel administrativo. E eu não falo de pegar e construir um painel administrativo como um recurso, tipo, algo uau. Lá, em uma das empresas que eu trabalhei, eu coloquei, por exemplo, o Admin.js. Outra empresa, eu coloquei o Strap. E o Strap é para CMS, mas eu coloquei... Isso daqui foi uma forma de entregar valor rápido, eles enxergarem valor para poder construir o painel administrativo dentro da empresa. Então, isso daqui foi só para sair do zero. Não foi algo que ficou. É para sair do zero. Você precisa ter um. Então, tem que dar um jeito aqui, por mais que prazos, recursos podem estar limitados, o ideal é você ter um painel administrativo. Quais são as funcionalidades que esse painel aqui ele tem que ter? Ele tem que ter justamente tudo relacionado à customização. Ele tem que ter gestão de usuários. Então, no seu sistema white label, você tem que expor endpoints que vai realizar essas operações administrativas do nível da empresa. Porque a gente pode colocar da seguinte forma: a gente tem um cliente, o administrativo do cliente, e tem um administrativo da empresa, da provedora. Então eu vou colocar esses dois termos aqui. A gente vai ter o administrativo do cliente e a gente tem um administrativo da provedora. Vou colocar painel administrativo. Aí esses dois ficam dentro dessa parte aqui de painel administrativo. Mas qual que é o ponto? Eu não estou falando bem do cliente, porque geralmente o painel do cliente ele é construído junto com o produto. Ele é visto colado. Às vezes não é separado o painel do produto. Às vezes o produto em si já tem o próprio painel, os próprios módulos administrativos para o cliente. Mas a gente precisa da visão do painel administrativo da provedora. Então nós que estamos construindo esse sistema, precisamos de um painel para fazer a customização do cliente. O cliente também pode customizar direto no painel dele, não tem problema. Mas imagina o seguinte: tudo que existe para o cliente deve existir para a provedora. Essa daqui é a regra que eu coloco quando eu vou desenvolver sistemas white label. Se existe para o cliente, se o cliente consegue modificar, eu como provedora também devo conseguir, porque eu preciso prestar a manutenção. Preciso prestar essa manutenção para o pessoal. Então eu coloco endpoints dentro do meu white label, que ele é protegido, obviamente, vai ter uma segurança ali, que o administrativo pode acessar. Então, no administrativo eu vou registrar os white label, que vão seguir um contrato de API, e esse contrato, sempre que eu registro ele, o painel administrativo consegue acessar. Dica de segurança: deixa esses endpoints em uma rede privada. Por mais que eles sejam protegidos, é interessante você bloquear a rede para ninguém mais ter acesso a esses endpoints. Então, por exemplo, se você está no Kubernetes, talvez pode fazer sentido você separar, você colocar políticas de rede dentro do Kubernetes para ninguém acessar, não ficar público, você acessar internamente na rede. Ou então, você subir a aplicação com uma flag ali. Por exemplo, você sobe uma aplicação que é o white label e você sobe a mesma aplicação, só que liberando o painel admin em outros endpoints, que não é o mesmo endpoint público que vai estar sendo utilizado pelo pessoal. Então você vai ter dois processos, um processo do white label, que é o padrão que o usuário usa, e o processo que é do administrador, que, por exemplo, está na mesma codebase, só que inicia uma API diferente na hora do bootstrap. Então você inicia outra API e aí você tem outros endpoints que a galera não vai saber. É dica de segurança, né? Cada caso aí você pode julgar o que deve ser feito. Eu estou trazendo apenas as ideias, a experiência que eu tive
e etc. aqui para esse vídeo que tá batendo aí já uns 30 minutos. Puta que pariu, desculpa o palavrão. Cortei porque eu falei um palavrão quando eu vi que tava batendo os 30 minutos, mas é isso aí. Então, beleza, construímos aqui essa parte do white label. O que que eu tenho mais para falar? White label, algo interessante também da entrega, e eu coloco isso daqui da natureza do white label, é a parte do gerenciamento aqui de DNS. Por quê? Porque quando a gente quer entregar o white label na parte de infraestrutura, é muito interessante você fazer com automação, fazer infraestrutura como código, porque você vai entregar o white label muito rápido, não vai demorar dias para provisionar a máquina, provisionar um pod, talvez, seja o que for, não vai demorar dias. Tem que ser algo que o cliente pagou, subiu, entregou, já era. Mas aí tem uma problemática que é o DNS. Então você precisa ter um domínio para o white label, porque sempre que surgir um novo cliente, você vai adicionar um subdomínio para aquele cliente. Então vai ser um slug, basicamente. Aí esse slug que você adiciona na DNS, você aponta para onde tiver. Por exemplo, se você usa o Route 53, você coloca lá no registro para apontar para a máquina, seja um EC2, apontar para o seu cluster. O que for, você coloca esse slug que vai servir para o subdomínio, e é importante validar a quantidade de caracteres, que eu não lembro agora de cabeça, mas é fácil encontrar aí quantos caracteres pode ter em um subdomínio ou total no domínio, e você cria. Porque aí o cliente vai ficar, por exemplo, cliente.mewhitelabel.com. E aí você subiu e está pronto. Ao invés de você ter aquela pendência que eu falei lá no começo do vídeo, que é ficar esperando o logo, é ficar esperando o cliente configurar o DNS. Tipo assim, parte do que você faz como arquiteto é dar agilidade para o negócio. Seja você uma liderança técnica, seja você um desenvolvedor sênior, o que você está fazendo é a gente quer entregar o melhor e reduzir a carga operacional daquele produto para ter maior escala. Então, quando eu faço uma automação de código e já entrego um subdomínio para o cliente entrar, testar, ver, isso facilita até para a equipe comercial fazer uma call de venda e dar acesso provisório para o cliente visualizar, ele ter o gosto de como o sistema funciona e comprar depois. Então, isso muito relacionado aqui ao negócio, você ter essa automação. Para depois, então, lá no seu administrativo da provedora ou no administrativo do cliente, ele receber as instruções de como ele pode configurar a infraestrutura dele. Como ele pode configurar ali o DNS. Seja ele fazendo o apontamento do A ou um keyname ali. Então, lá no administrativo do cliente, ele coloca o URL dele, coloca o domínio e papum, conectou, vai estar rodando. E isso é interessante também já para liberar o CORS. Então, outro aspecto de segurança. A gente tem que liberar que o sistema tem que liberar a origem. Não deixe a origem com asterisco lá, não deixe a origem com asterisco. A gente tem que fazer essa liberação através de código. Então, une muito o aspecto. Quando a gente está falando de um sistema white label, você pode ver que eu estou falando sobre time de design, eu estou falando sobre produto, sobre negócio, estou falando sobre back-end, eu estou falando sobre front-end, porque realmente é uma arquitetura mais complexa de ser construída, porque você tem muitos requisitos. É um trabalho realmente em time que você precisa orquestrar para o resultado final ser um sistema maravilhoso. Cara, eu gosto demais de arquitetura. Gosto demais de arquitetura, que isso. Mas vamos lá, voltando para cá. Outro aspecto do white label. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para falar. Saiu algumas coisinhas aqui. Eu acho que é isso, porque a gente entra agora nessa parte de multi-tenant. O vídeo aí já tá quase dando 40 minutos e eu só falei do white label. Nem cheguei aqui na parte do multi-tenant mais o white label. Então eu vou tentar acelerar um pouco. A parte do multi-tenant. Quando eu falo que ele é uma arquitetura voltada à infraestrutura, eu estou falando sobre os recursos do sistema.
eu tenho a máquina que vai ser compartilhada e eu vou ter o isolamento de dados. Aí aqui, nossa, nessa parte do white label era o que pegava, porque eu sempre ia procurar e a gente tinha aquela visualização, crie tabelas com a coluna Tenant ID, para quem usa o banco relacional. Faça esquemas diferentes, se você está no Postgres. Banco de dados diferentes, se você está, por exemplo, no MySQL, no SQL Server, o que for. Quando a gente está falando da estrutura de tenant, a gente precisa fazer o isolamento de dados. Eu nem vou entrar ainda nessa parte aqui da arquitetura. A gente se preocupa muito em qual abordagem será feita. Hoje, a mais adotada por causa das arquiteturas serverless é essa daqui, a coluna com Tenant ID. Por quê? Porque a grande parte da arquitetura que eu vejo, da minha experiência pessoal, talvez seja algo do meu ponto de vista, da minha bolha, porque eu não vejo outras pessoas fazendo, eu vejo muito com Postgres. E aí o Postgres, ele tem o sistema de RLS, que é o Role Level Security. Creio que é assim. Então eu posso criar roles, posso criar autorizações dentro do meu banco que vai proteger o meu conteúdo, vai proteger ali os dados. Por que não na aplicação? Porque na aplicação pode gerar problema no momento do desenvolvimento. Quando eu deixo essas regras explícitas dentro do banco, eu sei que não vai ter... não é que eu sei que não vai ter cagada, mas eu sei que as cagadas serão reduzidas. Porque eu estou limitando o desenvolvedor de errar alguma coisa no código. Mas claro, o código ele vai passar por revisão, ele vai ter que subir em staging, ele vai subir em homologação. Até ir para a produção tem um grande caminho. Mas aqui é um limitador a mais, porque você tem que pensar no tamanho da sua estrutura e dos seus processos para evitar que algo ruim aconteça nessa parte de isolamento de dados aqui, de um cliente ver os dados de outro cliente. Ou pior, modificar. Porque você pode. Se o cliente vê os outros dados, você já vai pagar multa de qualquer jeito. Mas se o outro cliente modificar, como você vai restaurar pro estado original? Aí entra. Vixe, aí entra outro rolê. Entra mais problemas aí. Fiz a pausa aqui para beber água. Então, o que eu recomendo, o que deu certo com sistemas que tem bastante transações aí por minuto e times que eu trabalhei. Por mais que esse seja o com maior risco ali, ele é muito interessante. Ele é mais fácil de você fazer e reduz a complexidade. Esses dois aqui, eu já usei eles também, mas faz sentido. Eu diria que ele faz sentido dependendo do sistema aqui. Por quê? Como você vai escalar? Por exemplo, quando você está fazendo essa parte de Tenant ID, você está tendo apenas um servidor de banco de dados. E aí, quando você só tem um servidor e começa a crescer os clientes, você pode ter um problema de um cliente puxar mais recurso que outro cliente. Então, um problema dele é esse: um cliente fominha. Porque o cliente fominha é aquele cliente que usa pra caramba o sistema e vai puxando os recursos, e isso pode impactar os outros tenants que você tem no sistema. Então, essa é uma problemática que tem. Tem como mitigar? Tem como mitigar. Eu já explico essas estratégias. No esquema, tem o mesmo problema aqui do cliente fominha, mas veja bem, quando eu estou trabalhando com esquema ou com banco de dados, esses dois caras aqui, ó, eu vou colocar eles como mais escalável. Esses dois caras aqui, não mais escalável, mas vou colocar menos complexo para escalar. Quando eu tenho um esquema, eu consigo montar um servidor do banco de dados e transferir o esquema. Porque quando eu estou transferindo esse cara aqui, esse que tem o Tenant ID, ele vai por linha. Então, eu tenho uma tabela
que vai ter todos os dados do tenant, e eu tenho várias linhas que pertencem a várias pessoas. Então, quando eu vou fazer a transferência, que eu vou puxar os dados e vou transferir para outro servidor, porque o cliente virou fominha e eu tenho que fazer um novo servidor para ele. Por mais que a instância seja compartilhada, eu preciso que ele não gere impacto nos outros. Então eu vou ter que criar uma estratégia para transferir aquele cliente específico para outro servidor de banco de dados. E eu estou falando de banco de dados, não estou falando do processo do back-end, só do banco mesmo. E quando eu tenho um esquema e banco de dados, é muito mais fácil eu fazer essa transição, porque o esquema, eu pego o esquema todo e mando para outro servidor. E aí eu deixo ele sincronizando ali, por exemplo, a carga do load balance vai entrando a leitura no sistema antigo e a escrita vai entrando no novo. Acho que eu falei certo. Tem uma estratégiazinha para essa também. Mas eu transferi, pronto, deu certo. Já quando é linhas, você tem uma chance maior de fazer cagada na hora de fazer essa pipeline de dados, quando você vai fazer a transferência. Então esses dois é mais seguro para cenários que você vai escalar. Se você não tem cenário que escala, aí escala tanto, né? Aí pode não fazer sentido. E é muito interessante combinar essas duas estratégias quando eu falo sobre multitenant mais white label. E quando a gente fala que a gente tem um único por cliente e o que é compartilhado, quando eu tenho um sistema que é compartilhado, por exemplo, um microserviço que eu estou compartilhando que busca dados do usuário para ver se ele tem um nome limpo. Pensei aqui na hora porque eu estou com contexto de fintech. Mas eu quero saber ali os antecedentes criminais do usuário. Eu quero saber se ele tem dívida ou qualquer outra coisa. Eu não preciso fazer um sistema para cada cliente sobre isso. Eu posso ter um sistema white label que tem as coisas white label, mas ele puxa recursos de um sistema multitenant que é compartilhado entre todos os white labels. Que essa é a beleza quando a gente une esses dois tipos de sistema. Então, quando eu tenho um sistema, por exemplo, compartilhado, a estratégia de tenant ID ou esquema é mais relevante. Então, eu colocaria o seguinte: se você está fazendo agora, está começando seu sistema agora, o mais fácil de fazer é esse. Você quer validar o produto? Vai de tenant ID. Se seu sistema é só um multitenant, vai de tenant ID. É muito mais fácil, é menos complexo de ser feito e você consegue validar o produto. Mas aí você já fica de olho em fazer por esquema. Por quê? Quando eu coloco por esquema, pode ter uma dificuldade no ORM, se você utiliza o ORM, né? A grande parte, na verdade, vai usar um ORM. Então, quando você está usando o ORM, tem uma dificuldade maior de você preparar o ORM para fazer as trocas de esquemas, dependendo da linguagem do ORM que você utiliza. Eu não sei como é todas as linguagens, mas as linguagens que eu passei têm uma dificuldade. Por exemplo, se você coda vai fazer ali em C Sharp, você vai ter o EF Core. E aí você vai ter que fazer um ajuste nas suas carries, vai ter que modificar muita coisa para, às vezes, até duplicar código, ou até também no TypeScript, se você usa o Prisma. Você vai usar o Prisma, ou Drizzy, ou ORM. O que quer que seja, você vai ter que fazer um trabalho em volta do ORM para conseguir ficar trocando o esquema, ou ainda vai ficar fazendo uma troca de conexão com o banco de dados. Que se você não estiver fazendo por esquema, você mantém os esquemas iguais, mas você criou um banco de dados por cliente, a complexidade técnica disso é que você vai ter que trocar conexão. Então eu vou ter um microserviço, por exemplo, um sistema. Tô viciado em falar microserviço, cara. Você vai ter um sistema que ele vai ter, por exemplo, vai manter uma conexão ativa com os bancos de dados. E aí eu tenho outra problemática que é, se meu sistema está escalando horizontalmente, imagina que eu tenho um cliente fominha. E aí a requisição entra para os meus microserviços. Meus microserviços eles vão começar a escalar por causa do sistema fominha. E aí, esse sistema fominha, eu preciso conectar ele no banco dele. Porque eu separei o banco. Só que quando eu escalo horizontalmente o sistema, todos eles abrem conexão para todos os bancos ao mesmo tempo. Daí, nossa, aí, tipo assim, você vai começar a superfaturar. Cara, esqueci o termo, mas você vai lotar ali a pool de conexões que os bancos têm. Porque às vezes o microserviço nem precisava
ser conectado a esse banco, porque ele está escalando só por causa do fominha. Então tu precisa de uma estratégia para tirar esse cara de junto dos outros sistemas. Se você tiver um banco, teu sistema multitenant pode cair porque escalou por causa de um só cliente e abriu várias conexões com os bancos de dados. Você pode mitigar isso utilizando, por exemplo, uma proxy de banco para fazer conexão, mas é aquilo, é complexidade técnica. Você vai ter que abrir conexões com o banco de dados. Se é o esquema, você vai ter que fazer um trabalho em volta do ORM. Se é banco de dados, você vai ter que gerenciar bem as conexões. Então, não tem como escapar. Quando é o Tenant ID, você só coloca na cláusula where. Então, é isso que eu queria passar dessa complexidade na hora de escolha. Você tem que basear bem. O que eu faço? Aí eu voltando aqui. Tá começando? Quer validar? Vai aqui na tabela. Muito mais fácil. Esse é menos complexo quando você quer escalar e quando você quer separar. Então eu vou colocar aqui, ó, separar tenants, porque pode não fazer sentido você ter um tenant na estrutura do multitenant. Chega até a ser engraçado falar sobre isso, porque a ideia do multitenant é você ter vários locatários, vários utilizando os mesmos recursos. Só que pode acontecer de você ter necessidade de um cliente ficar separado. E quando essa necessidade chegar, você vai precisar separar os tenants. E aí tem as estratégias. Quais estratégias? Você pode usar a estratégia, por exemplo, do slug subdomínio. Aí aqui a gente já fala sobre infraestrutura. Como assim? Quando a requisição do tenant chega, eu tenho aqui a requisição. Essa requisição ela vai passar por um load balance. Quando ela passa pelo load balance, aqui é entre a importância do COS e de outras coisas. A gente vai ter, por exemplo, a origem. E aí essa origem ela pode ser, por exemplo, cliente1.com. Aí a gente vai ter outra requisição, cliente 2. Baseado no domínio que está vindo, eu posso rotear para, vou chamar de máquina, para máquinas específicas. Então eu vou colocar aqui, ó, cliente 2, cliente 3, e aí eu tenho um fominha aqui, ó. O cliente fominha. E aí eu jogo para cá. Vamos dizer que o load balance, a gente vai colocar essa estratégia aqui de quando vem o cliente 1, 2 e 3, ele tá mandando aqui pro meu sistema multitenant a requisição para cá. Mas quando é o fominha, eu vou mandar para essa máquina. E não só máquina, eu posso falar grupo. Vamos dizer que é o grupo 1. E aí o grupo 1 vai receber, ele vai ter a máquina 1, vai ter a máquina 2, e aí vai. Aí, grupo 2. Como a gente faz a separação do tenant? Essa separação do tenant, ela vai estar relacionada, por exemplo, eu fiz essa separação já, eu tenho os grupos de máquina, e aqui eu posso ir colocando outros tenants depois. Eu posso colocar aqui, eu tive o fominha. Só que eu vi, vamos colocar agora outro fominha aqui dentro. E aí, a gente vai criando grupos. Então, a gente pode ter um grupo que são o grupo de que usam menos a máquina. Aí eu faço um grupo, um clusterzinho ali de clientes que tem baixas transações por minuto. E aí eu faço outro cluster que já separo por clientes que consomem mais recursos. E aí eu posso fazer a estratégia do multi-tenant nesse outro grupo. Mas aqui é um outro cenário de escalabilidade. Mas não sei se você vai chegar a fazer esse tipo de coisa aqui, esse tipo de arquitetura. Mas é importante você saber que tem essa evolução. Porque eu passei por essa situação e é exaustivo, cara. É exaustivo você ter que aprender quando tá chegando uma porrada de chamados, quando as coisas. Todas as métricas estão saturadas e etc. Então é uma estratégia aqui para você separar os tenants ao invés de ficar aumentando verticalmente. Porque você vai aumentando verticalmente, o custo da infraestrutura vai aumentando e não tá vindo solução. E aí a margem de lucro da empresa pode cair e aí te cortam. Não, calma, não é tão trágico assim. Mas realmente a margem de lucro, quando a gente for fazer essa parte de infraestrutura, aplicar ali FinOps,
ela impacta a margem da empresa, porque você está vendendo software. E se você está vendendo software, você precisa deixar a tua infraestrutura confortável e ajustada para as necessidades dela, para aguentar picos de carga, mas também não gastar rios de dinheiro. Então, fique ciente que na hora de fazer o isolamento de dados, essa é a estratégia mais fácil e é por onde eu começo geralmente. E essa daqui é mais complexa de tu ajustar o sistema para seguir de banco de dados ou esquemas diferentes, porque você vai ter que ter uma estratégia no futuro para separar os tenants, geralmente pelo slug ou pelo domínimo na hora de balancear a carga. Então, fique esperto em relação a isso. Esse daqui é o meu ponto. Então, é voltado à infra. É voltado à infra, mas estou falando de banco de dados, porque quando a gente está falando sobre multitenant, é basicamente como você isola os dados e como você vai fazer o balanceamento, que é essa parte aqui que eu falei. Como você vai fazer esse balanceamento? Como você vai passar as requisições? Essa é a pegada do multitenant. Não sei se tem muito o que falar aqui. Aqui também tem a parte... Tudo que eu contemplei no white label encaixa muito bem aqui no multitenant. Por exemplo, se eu for falar sobre feature flag, faz sentido estar aqui. Se eu for falar sobre painel administrativo, a mesma coisa, faz sentido o painel administrativo do provedor. Você tem que ter um painel administrativo. Não adianta ficar pensando em construir o sistema e só construir o sistema. Tem as outras áreas em volta. Por exemplo, no painel administrativo, ele vai servir para o pessoal de suporte. Por exemplo, você consegue delegar para o N1, o nível 1, nível 2, eu chamo de nível, nem sei se esse é o termo, mas todo mundo fala isso quando eu tô trabalhando nas empresas. É o N1, é o N2, é o N3. Talvez por não diria preguiça, mas é isso, nunca pesquisei a fundo. Mas a gente tem a escala ali do suporte. Quando você tem um painel administrativo, é mais fácil para o N1 e para o N2 fazer, receber a carga operacional de sustentação e realizar as operações, porque ele tem um painel para fazer, fazer o que for necessário, seja remover o usuário, seja, por exemplo, um sistema financeiro, liberar um crédito que travou, ou rodar de novo uma pipeline, que não é bem o termo aqui, eu falo pipeline, mas vamos dizer, rodar de novo uma operação. Se eu fosse falar um Kanban, vamos dizer que a pessoa moveu um card e ficou travado no Kanban e não consegue mais mover por causa de alguma regra de negócio absurda. Aí lá no painel administrativo você tem um bypass para fazer o que quiser. Aí o N1 e N2 vai lá e joga aquela gambiarra de voltar uma coluna e depois jogar para frente. E aí desbloqueou magicamente, rodou tudo que tinha que rodar e voltou a funcionar. Então é importante, tanto no multi-tenant quanto no white label, ter painel administrativo, ter feature flag e o mais importante aqui da arquitetura, que é voltado à infraestrutura, é isolamento de dados e distribuição de carga. Como você vai escalar. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. O importante dos dois também é seed. Você precisa ter para o seu banco de dados alimentar ele com alguns dados iniciais. Então, nossa, eu nem falei sobre ambientes, né? Talvez fique aí para outro vídeo. Se você quiser saber, em outro vídeo, porque esse daqui tá batendo 54 minutos, eu falo das estratégias que eu uso para rodar no meu ambiente de desenvolvimento, ambiente de staging, de produção, como eu faço para rodar e a equipe, todo mundo tá tranquilo, todo mundo conseguir rodar e codar sem problemas, porque seed é muito importante até no ambiente de desenvolvimento. Mas eu falo aqui no ambiente multitenant também, porque você vai precisar fazer a configuração, fazer a configuração inicial desse cara. Então a gente vai de seed. O que eu posso colocar de exemplo dessa seed? Onboarding. Beleza, por exemplo, sistema de onboarding. Quando a gente vai fazer um onboard e criar um novo sistema multitenant, a gente tem que alimentar algumas colunas iniciais para manter consistência de dados. Só que aí eu não sei se entra nessa parte de multitenant ou de white label, porque isso é mais sobre boas práticas, né? Ao invés de, por exemplo, o cara acessou o multitenant pela primeira vez, você vai fazer o onboarding do sistema para ele. A gente precisa ter as flags e algumas informações relacionadas ao onboarding. É muito melhor você criar no banco de dados esses registros e a aplicação buscar e já ter a configuração
do que, se o registro não existe, cria o registro. Eu não gosto muito dessa prática, porque pode gerar inconsistência na aplicação. Então, é um trabalho que você vai dar para a aplicação. Eu prefiro que quando você configura um multitenant pelo painel administrativo do provedor e cria ele, você já roda uma seed no momento da criação do multitenant, ou até do white label, você já roda uma seed que fica dentro do preparo do multitenant, fica dentro dele, faz parte do próprio processo, para quando a aplicação iniciar você não ter problemas de consistências de dados. Então, talvez isso não tenha tanta relação aqui ao multitenant ou ao white label, mas questão de boas práticas. E chegamos aqui, quase batendo 1 hora de vídeo, para falar sobre multitenant e white label. Quando eu falo o que é único por cliente e o que é compartilhado, eu vou dar um exemplo aqui de uma estrutura comum. Vamos lá para o setor. Eu não sei se eu tomaria processo de falar as coisas do que eu trabalhei nas outras empresas, porque eu sou leigo juridicamente. Então eu vou falar sobre a advocacia, que foi um nicho que eu nunca trabalhei. Vamos dizer que eu tenho escritórios de advocacia. E esses escritórios aqui, eu vendo para ele um sistema white label, que também é multitenant. Então o que eu poderia ter aqui no escritório? A parte white label, acho que até colocar escritório de advocacia. Na parte white label, eu vou ter aqui a identidade, né? Identidade visual, que é a personalização e customização. E vamos dizer que eu vou ter por LGPD aqui, eu tenho os dados dos clientes. E por questões de LGPD, eu vou colocar aqui não só os dados, né? Mas dados dos clientes, anotações, documentos. Eu não posso vazar nada. Vamos dizer lá que é um advogado de criminalista. Eu nem sei. Essa hora, velho, 1 hora de vídeo, assim, ó, já o cérebro já começa pá. Mas vamos dizer que é criminalista e aí você gravou alguma coisa do cliente, o cliente mandou uma gravação ou qualquer coisa que você precisa armazenar. Então vamos virtualizar isso e tem toda a parte de criptografia, etc, que fica dentro do white label. Isso dali faz parte do meu sistema. Eu estou vendendo um sistema que ele fornece todo o gerenciamento de processos de um escritório de advocacia, como ele também permite colocar um banco de documentos, um banco de imagens, um storage, um armazenamento ali que ele deixa separado por cliente para poder organizar dentro da parte do escritório. Mas, por outro lado, eu tenho a parte do multi-tenant, que, por exemplo, além de fornecer esse serviço de gestão de escritório, eu também forneço outro serviço que eu tenho um RPA. Vamos dizer que eu tenho um RPA, um robô, que ele vai abrir ali, por exemplo, utilizando o Puppet e vai entrar nos sites públicos e fazer o acompanhamento do processo. Então eu tenho um sistema, um RPA, que ele vai fazer o scraper. Não sei se esse é o termo correto, ou assim que se escreve. Mas vamos dizer que ele vai fazer o scrap. É engraçado, eu faço RPA, eu codo o negócio, mas eu não sei qual é o termo correto, a parte teórica que eu tenho que colocar. Então, eu fiz o scrapper da aplicação. E aí eu peguei todos os dados. Eu peguei lá no diário oficial, nem sei se é o diário oficial, né? Mas vamos dizer, eu pego o diário oficial, pego todos os dados do documento, etc. Isso é um sistema que eu tenho e que faz sentido ele ser multitenant, porque os dados armazenados, no fim das contas, está nessa parte do escritório e não da RPA. A RPA é como essa parte é como se eu tivesse uma função que ela vai exercer uma funcionalidade, né? Ela vai exercer um papel dentro do meu produto. E o papel dela é buscar no diário oficial. Então vamos dizer que se eu vou buscar no diário oficial ou qualquer coisa que seja ali, ela vai ter o próprio banco de dados dela, e esse banco, ela vai ter o banco que vai ser multitenant. Aí aqui faz sentido, por exemplo, eu fazer a estratégia que eu coloquei aqui do isolamento de dados. Nessa parte de isolamento, eu posso colocar, por exemplo, tabelas com tenant ID. Por quê? Porque ela é um contexto geral, eu não preciso ficar escalando de acordo com o cliente.
Eu não preciso disso. Se eu quiser escalar, eu escalo horizontalmente e acabou. Eu escalo isso daqui, eu boto uma fila de processamento nessa RPA e essa fila vai processando. Eu vi que a fila ficou muito grande, aí eu coloco outra instância e vai processar. E os dados que estão nesse banco, basicamente, são dados que estão públicos. Ou são dados que eu pego o input, o output eu salvo o estado da minha RPA, onde a minha RPA parou, salvo o que for. Então, aqui faz sentido, por exemplo, eu usar a estratégia de tenant ID por coluna, enquanto aqui eu crio um esquema ou um banco de dados separado para o meu escritório de advocacia. Outro exemplo, aqui eu acho que tu já começou, agora eu tô entendendo, agora tá fazendo sentido. Mas eu vou colocar outro exemplo aqui. Outro exemplo, vamos dizer aqui que a RPA tá ok, eu vou fazer uma integração. Eu quero fazer uma integração com, como é um escritório de advocacia, eu quero publicar eu quero buscar dados das pessoas, antecedentes criminais, etc. Eu acho que foi o exemplo que eu entreguei lá, lá atrás. Mas eu quero fazer integrações. Essas integrações, elas podem ter o próprio banco de dados com Tenant ID na coluna também. Porque vamos dizer que eu tenho os dois escritórios. Os dois escritórios estão um competindo com o outro no mesmo caso. E aí os dois têm seus dados e têm o seu lado. Mas eles foram buscar os antecedentes criminais dos dois, tanto do réu quanto. Gostou, né? O réu. É o único termo que eu sei. Contra o julgado. Ou o julgado é o réu. Ou talvez eu nem sei o termo. Mas vai buscar das duas partes. Partes. Então, ele foi buscar das duas partes. Cada escritório buscou os mesmos dados porque o CPF é único na hora de fazer a integração. Então, o meu banco de dados, eu posso ter uma camada de cache que eu faço o cache daquele CPF. Porque se eu já vi uma vez e aquele dado ele é válido, por exemplo, por uma semana, eu posso deixar ele no meu banco e fornecer para os dois escritórios. Porque aí eu reduzo o custo de ter que integrar com a API para pegar os dados daquele CPF. Porque eu já fiz uma requisição, eu já gastei o uso naquela API. Então, pro negócio, pode fazer sentido eu cachear a resposta. Outro ponto aqui é integração, RPA. Eu posso ter regras de negócio específicas, vou colocar aqui um RN, regras de negócio específica que roda aqui ao invés de estar com o cliente. Por exemplo, eu ao invés por exemplo, eu armazenar algumas informações, algumas regras eu tenho no white label, vamos dizer que eu tenho todo white label ele tem um Kanban. Eu não preciso. Whimsical. Aí dá uma pegada, né, Whimsical? Tô de volta, problema técnico, fiz um corte aí. Mas vamos dizer que o Kanban. O Kanban, eu não preciso ficar jogando as coisas lá. Os dados que tem no Kanban fazem sentido estar dentro do white label. Mas aqui no Kanban eu posso colocar só os identificadores. Que mais? As regras, né, do Kanban. Então, por exemplo, aqui, quando ele está usando o sistema no escritório, ele fez um novo quadro Kanban e colocou as colunas. Ele criou as colunas no quadro. Eu posso armazenar o nome das colunas aqui nesse microserviço. Eu posso colocar as regras de transição dentro do microserviço, mas os dados do card eu deixo dentro do white label, do banco dele. Então eu tenho uma separação que, que me dá segurança, um isolamento que me dá segurança no nível do white label e que também me permite escalar o multitenant com menos custo. Então é interessante que a gente colocar algumas tagzinhas lá na Cloud, fazer essa parte de FinOps. Então é para isso, vamos dizer assim, que fica uma união. Eu consegui passar aqui no projeto, porque se você entende o que é o white label e você entende como o sistema multitenant funciona, quando você for unir os dois e criar um sistema assim produtivo, você vai conseguir construir um sistema resiliente, vai conseguir tomar as melhores decisões. A partir desse pequeno projeto aqui, eu tive que falar tudo aquilo para chegar nessa parte, porque aqui vai fazer sentido. Então aqui você coloca, por exemplo, as coisas de identidade visual. Aqui você coloca os documentos, os dados específicos do white label e nos microserviços, na parte do multitenant, você coloca mais como funções, como serviços compartilhados que não tem dados sensíveis, e aí você pode deixar um banco com tenant ID na coluna, por exemplo, enquanto por esse outro lado
você consegue deixar um banco dedicado. E aí vem a parte da escala, porque todo white label ele vai ter uma comunicação com os serviços internos. É como se. E isso fica até fácil na hora que você for configurar as equipes. Então eu quero configurar as equipes na minha empresa. Eu posso ter, por exemplo, uma equipe do white label e eu tenho uma equipe da plataforma, uma equipe do multi-tenant. Você pode falar que essa daqui é a equipe produto, essa é a equipe da plataforma. O que for, né? Mas essa equipe ela fica responsável por tudo que tem relação ao negócio lá do white label e essa por prover os sistemas para as outras para a equipe do produto ou para outras empresas ainda, porque eu posso ter, por exemplo, como eu tenho um escritório de advocacia, fica muito mais fácil eu construir agora outro produto que seria o produto de, por exemplo, escritório para médicos, porque eu já tenho o sistema multitenant de Kanban. E vamos dizer que eu também já tenho um sistema aqui para checar inadimplência, se a pessoa consegue me pagar, se ela tem alguma coisa de inadimplência. Se eu já fiz isso e eu já fiz esse sistema multi-tenant dentro da minha empresa, quando eu for construir um produto, eu posso construir ele no modelo do white label, onde a equipe de produto faz as regras de negócio relacionadas ao produto e consome os microserviços que eu tenho dentro da empresa. E aí esses microserviços, eles já estão prontos. Eu já tenho uma equipe lá dedicada para fazer. E aí eu começo a fazer produto muito mais rápido. Então, nossa, a arquitetura de software é uma coisa abençoada. Curto demais. Que isso, cara. Você consegue economizar, você consegue fazer algo. Tem a sua complexidade, mas não é difícil, não é complicado. É que nem aquela parte do Zen do Python. Não é simples, mas não é complicado. Dá pra entender se você começar a ir um pouco mais a fundo, se você começar a fazer suas anotações, etc. Dá pra entender bastante. Eu não tava mostrando a tela quando eu tava falando do escritório de advocacia. Caraca, olha só esse deslize. Fica com essa tela aí pra você ver. Essa é a tela do escritório de advocacia. E eu só coloquei aqui, equipe do White Label e etc. Então é isso. Cheguei ao final do vídeo. E muito obrigado por chegar até aqui. Comente aí o que você achou. Eu vou deixar aqui na descrição. Talvez não na hora que eu lançar o vídeo. Mas eu vou deixar um resumo de como funciona, tudo que eu falei aqui, todos os cuidados, vou fazer o resumo aqui no Notion e deixar na descrição para você ter um conteúdo ali em texto, para ficar mais fácil de digerir. Obrigado, não esquece de curtir ou compartilhar com quem você acha que precisa desse tipo de conteúdo, que está construindo o sistema agora, ou está enfrentando desafios da parte do multitenant ou do white label. E é isso, pessoal, não sei como finalizar o vídeo, porque esse é o meu primeiro, então fica com Deus.